Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá! A segurança pública é um dos principais desafios do poder público e uma das maiores preocupações das pessoas. Levantar as principais demandas e discutir possíveis políticas públicas que podem colaborar para uma melhora do cenário atual é o objetivo hoje do Em Discussão Segurança. Comigo no estúdio, Raquel Galinatti, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Também Tânia Prado, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo. E também delegado Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença e participação de todos vocês aqui com a gente. Bom, para começar a discutir segurança pública, queria que vocês trouxessem, claro, um pouco do cenário atual. Vou começar com o doutor Gustavo, me falando um pouco de como nós estamos, né? Estado de São Paulo, o que a gente pode entender de segurança pública, principais desafios, principais demandas, o que ainda tem muito por se fazer? Bom, falando da realidade aqui do Estado de São Paulo, nós vivemos uma situação muito difícil, né? Fruto de um descaso com a Polícia Civil. Há mais de 24 anos aqui em São Paulo é governado pelo mesmo partido, pelo PSDB. E houve, de maneira muito clara, uma desvalorização, um esquecimento dessa polícia de inteligência, a polícia que investiga, que é a polícia que tem condição, por exemplo, de desarticular as organizações criminosas. E não à toa a gente percebe, é um fato, que São Paulo foi o embrião do nascedouro da maior organização criminosa do país, que hoje exporta criminosos para outros países. Então a nossa luta aqui é de provar e esclarecer à sociedade a importância dessa polícia civil, que é a polícia judiciária, e mostrar à sociedade que a polícia civil hoje faz muito no estado de São Paulo com o pouco que lhe é dado, com o pouco que tem. Mas poderíamos fazer muito mais e queremos fazer muito mais pela sociedade paulista. O atraso era o investimento, né? Isso é que precisa acontecer até para que haja uma investigação mais efetiva e soluções, né? Sim. Esse descaso, esse sucateamento da Polícia Civil, ele é representado por diversos fatores, como, por exemplo, as péssimas infraestruturas, equipamentos, instalações, as condições de trabalho, escalas subhumanas, né, geradas pelo segundo problema, que é o efetivo, a defasagem de efetivo. Hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo conta com um déficit de 13 mil policiais civis, né? E isso de acordo com uma lei que é de 1994, e, portanto, se a gente considerar o que a população paulista cresceu nesse período e o efetivo da Polícia Civil diminuiu, é fácil concluir que o serviço à população é que resta prejudicado. E também, por último, os baixos salários. Hoje, o governo do Estado de São Paulo paga aos seus policiais civis o pior salário de toda a federação. São Paulo, que é o estado mais rico, paga aos seus policiais civis o pior salário de toda a federação. Isso faz com que muitas vezes o policial ingresse na carreira e o Estado gasta com a formação e a seleção desses policiais vocacionados, bons policiais, que amanhã eles acabam deixando o Estado para outros estados ou para outras carreiras. Eu queria jogar para a Raquel agora. Raquel, tudo bem, a gente sabe que realmente existe um déficit, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é feito pela polícia, né? Tudo que é feito, tudo que é conseguido, possível se fazer, mesmo com déficit, né? Os resultados que vocês têm, os desafios que vocês têm aí para o futuro, para de repente, olha, nesse quesito ainda a gente precisa trabalhar mais e etc. Enfim, mesmo com essas condições, tudo que vocês têm conquistado e os desafios. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, podemos falar que é uma das melhores polícias da América Latina, graças aos policiais que integram a instituição. Muitas vezes, os policiais, os delegados de polícia estão impedidos, ou até mesmo limitados e até mesmo impedidos de poder trabalhar de acordo com a sua potencialidade. Por quê? Porque existe um déficit absurdo de 13 mil policiais, então o policial ali na instituição, ele trabalha e faz a função de 4 ou 5 policiais. O delegado de polícia, ele faz a função de 4 ou 5 delegados de polícia. Então, realmente fica uma sobrecarga desumana de trabalho e normas internacionais do direito do trabalho são desrespeitadas. O que ocorre é uma incompetência absoluta do governo nesses últimos 20 anos,
uma falta de vontade política, então há necessidade de um choque de gestão para o próximo governador do estado de São Paulo, que preste atenção numa instituição de Estado. Nós somos uma instituição de Estado e estamos ali permanentemente. Aqueles gestores temporários eleitos pelo povo, eles têm que cumprir a sua obrigação e poder proporcionar meios e formas, instrumentos para que possamos cumprir a nossa função constitucional, que é investigar. A Polícia Civil, ela investiga todos os crimes, independentemente de quem cometa esse crime, independentemente de qual crime for. Então, muitas vezes, não há interesse naqueles que estão detentores temporários do poder de fortalecer uma instituição que investiga, inclusive, se porventura aqueles que estão temporariamente no poder pratiquem crimes. Um exemplo é a Polícia Federal, que mudou todo o panorama do cenário político-social do Brasil, investigando aqueles detentores do poder do governo federal e por consequência, em vários estados, nós estamos vendo que a Lava Jato está desconstruindo essa rede, essa cadeia de crimes. Então, o que ocorre? A população, ela não merece uma instituição de Estado enfraquecida. Então, para que possamos proteger a democracia, temos que ter as instituições de Estado, todas as instituições fortes e fortalecidas para podermos ter uma democracia correta. Então, não podemos admitir que a população do Estado de São Paulo não tenha um serviço público adequado, de excelência, e que a Polícia Civil não possa trabalhar de acordo com a sua potencialidade. Então, isso que exigimos, que o governo cumpra a sua obrigação e dê estrutura para que possamos trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. Tânia, falando um pouco de resultados, a Polícia Federal ela tem trabalhado em grandes operações, né? Ela tem um serviço de inteligência mais estruturado ou não? Como é que funciona isso? Na realidade, as pessoas de fora veem a Polícia Federal a partir do resultado dos seus trabalhos, das operações. Essa semana mesmo vimos uma publicação muito importante sobre o desempenho da Polícia Federal nos inquéritos relativos a crime organizado. Realmente, nos últimos anos, com o advento da nova legislação de combate ao crime organizado, com as novas ferramentas de trabalho nessa área, a Polícia Federal conseguiu realmente mudar um paradigma que havia até então uma sensação de impunidade no que dizia respeito aos crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e relacionados sobretudo à corrupção. Acontece que ao mesmo tempo que a Polícia Federal desenvolveu esses trabalhos, veio de outro lado uma resposta. A redução dos investimentos na Polícia Federal e a redução dos concursos. Então hoje a gente tem um desfalque ali de mais de 1/4 do efetivo. Faltam 638 delegados aproximadamente no país inteiro. Então, a Polícia Federal não cuida só das investigações, cuida também da migração e outras atividades ali na fronteira, nos aeroportos, portos, etc. Então, o que acontece? Nós vemos muitas vezes os governantes dizerem que estão dando autonomia para a Polícia Federal trabalhar, mas quando, de fato, nós temos uma falta básica de recursos, a abertura de concurso muito tímida ali, 1/4 das vagas só vão ser preenchidas daqui a mais de um ano, porque é um concurso demorado. E aí o que nos preocupa muito, de verdade, é o que vai acontecer no próximo ano, porque nós não sabemos quem vai ser eleito, a Polícia Federal não tem uma proteção quanto à sua autonomia, quanto ao mandato de diretor-geral, então muito provavelmente haverá uma mudança de todo o comando da Polícia Federal, tão logo mude o Ministério, né, da Segurança Pública. Então isso nos deixa muito preocupados, e principalmente quando lemos as propostas dos candidatos à presidência da República, ninguém toca nesse assunto. O máximo que eles falam assim, genericamente, vamos investir em inteligência, mas aquilo que é o mais importante, o comando da PF, as diretrizes, aquilo ninguém trata desse assunto. Isso realmente vem preocupando muito nossas entidades, os delegados da Polícia Federal. De qualquer forma, de toda forma, assim, independente dos rumos, o que falta é investimento e é preciso investir primeiro em pessoal, seria isso? Primeiro passo seria a abertura de novos concursos, agilidade nesses processos seletivos e convocação, principalmente. Sim, isso é o principal. E junto a isso também a questão da capacitação, porque de nada adianta a pessoa sair da academia de polícia, mas não ter se aperfeiçoado ainda nessas áreas mais sensíveis. Porque muitas vezes a gente vê, como os colegas falaram também, muito do esforço pessoal daqueles que estão ali na linha de trabalho direto.
direto, né? Então, no próprio caso da Operação Lava Jato, tínhamos colegas já especialistas na repressão a crimes financeiros e que, inclusive, lecionam, dão palestras, tudo para influenciar também os outros colegas que atuam nessa área, que estão começando ali. Mas também com o advento ali da colaboração premiada, que o Supremo reconheceu que o delegado tem esse papel, né, também na investigação. Então, isso vem a nos dar uma esperança realmente de uma melhora na atuação direta ali nas investigações. Mas, por outro lado, existe sempre a pressão política, porque quando você mexe com alguém que tem um poder, de certa forma, e ali está sendo investigado, a pressão, ela existe. A sociedade, a imprensa blindaram a Polícia Federal, mas ela não tem nenhuma autonomia. Então, dependendo de quem assumir o comando do governo, né, do Poder Executivo, a instituição vai sentir esse impacto muito grande nessa virada. E toda vez que há uma mudança, a gente percebe isso, né? Recentemente, trocaram 2 vezes o diretor-geral da Polícia Federal. E isso causou muita incerteza e insegurança. Claro que a gente não pode citar nomes, mas eu queria que você até dimensionasse, assim, quais podem ser esses impactos, assim, menores, maiores, até que ponto? Um exemplo, eles podem estabelecer que a prioridade da Polícia Federal, a partir da data tal, passa a ser a repressão a crimes relacionados à violência, a roubos interestaduais, ou então roubo de carga, ou fronteira. Isso acontece, né? Não só na Polícia Federal, na Polícia Civil também. Dependendo da diretriz que for dada pelo secretário estadual, e no nosso caso pelo Ministério, vão colocar ali apenas meia dúzia de pessoas no país inteiro cuidando de uma matéria e focar o resto do efetivo ali nessas outras atribuições, quando na realidade deveria haver um equilíbrio e não haver ingerência, intromissão naquilo que é feito, que o diretor-geral tenha condições de tomar as decisões e distribuir o trabalho ali nas áreas de forma devidas. justa, exatamente, né? Que beneficie e que proteja todos os lados. E que não sobrecarregue, como a gente vê muitas vezes também, colegas com casos super complexos, mas que ao mesmo tempo tem que fazer plantão, participar de buscas, de operações, e eles têm inquéritos ali que investigam desvios milionários de alta relevância e que precisam andar rápido. Precisa de estudo também, né? Também, precisa de tempo, precisa de uma dedicação maior em determinados casos, né? Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade na Polícia Civil, né? Assim, essa coisa da falta do pessoal, de repente tem um profissional lá que tem um caso, de repente uma quadrilha, um tráfico, né? E ele tem ali a esperança de resolver aquele caso, ele não tem tempo para estudar porque tem plantão, porque faltam profissionais, né? Porque todo mundo está apagando fogo, digamos assim, né? Como é que é essa rotina, né? E como ela poderia ser melhorada com mais profissionais, né? Ou o que esse profissional que estaria sendo coberto ali numa situação de plantão poderia estar fazendo e usando, de repente, seu trabalho e seu esforço de inteligência para resolver os casos? Sim, sem dúvida. Como a doutora Tânia bem disse, muito pouco se fala entre os candidatos, nas campanhas, nas propostas dos candidatos, tanto nas eleições para presidente ou para governador, na questão da pessoa, da valorização do policial, da valorização do material humano, né? Não adianta nós falarmos em novas tecnologias, em investir em comprar câmeras, mais viaturas, mais drones, tecnologias de última geração, se nós não tivermos por trás desses equipamentos o material humano para operá-lo. E se falando em polícia judiciária, que mais uma vez essa polícia de inteligência no sentido técnico, na acepção técnica do termo, que é a produção de conhecimento, de informação. Essa questão do material humano, do investimento no material humano, ela é mais cara ainda, ela é mais importante ainda, porque a Polícia Civil ela trabalha com a inteligência, a atividade humana. Portanto, obviamente que um policial, muitas vezes um delegado de polícia, que tem que dividir seu tempo entre o atendimento ao público, entre a gestão de uma equipe e a investigação acaba ficando comprometida e muitas vezes um crime importante deixa de ser investigado da maneira como poderia ser. De tudo, eu acho que o exemplo da Polícia Federal ele é muito bom, porque ele demonstra para a população, ele teve esse condão de demonstrar para a população o que uma polícia judiciária fortalecida pode fazer em prol da sociedade. Temos, por exemplo, no combate à corrupção. Por outro lado, a sociedade precisa ficar muito alerta, porque aos políticos, eventualmente envolvidos com esquemas de corrupção, por exemplo, a mensagem que fica é que não vale a pena investir e fortalecer e dar autonomia e respaldo a essa polícia que investiga. E cabe à sociedade
ninguém melhor do que a sociedade, que é o destinatário final dos nossos serviços, a população, cobrar dos governantes o respeito devido a esse tipo de polícia. Gustavo, você trouxe aqui, claro, esses déficits, né, e também algumas propostas de reestruturação material, mas assim, o pessoal precisa de alguém para dirigir a viatura, alguém para usar aquela arma, alguém para usar o drone, enfim, e principalmente material humano para investigar tudo isso. As operações, né, que a polícia realiza, aos olhos de quem está de fora, elas parecem bem eficazes, né? Quanto realmente elas são mais eficazes e quanto realmente elas são, de repente, mais caras para a polícia, né? Porque você, de repente, tira um grupo, alguns profissionais do dia a dia para ficar, de repente, só em determinada operação. Como que funciona essa dinâmica? As operações da Polícia Civil, elas são... Quando elas ocorrem, a gente vê os resultados que são resultados excelentes. Recentemente tivemos uma operação nacional de todas as polícias civis, na qual foi determinada a captura de diversos sujeitos procurados que constavam já no banco de dados como indivíduos foragidos e muitas vezes pela falta de atenção, pela falta de efetivo, não se realizam essas capturas. Os resultados foram excelentes, tá aí um bom exemplo. Então é importante dizer que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, quando é dada a condição para que ela trabalhe efetivamente, ela faz o seu papel, ela cumpre o seu papel. É importante a gente dizer que muitas vezes não se quer ou não se adianta falar em inventar a roda. Muito se fala às vezes em buscar-se um novo sistema ou uma grande reforma. Eu acho que mudanças são sempre bem-vindas e devem sim ser debatidas, mas eu acho que antes disso é importante a gente testar efetivamente esse sistema que aí está. Algo que nunca foi feito, porque nunca houve esse investimento adequado na Polícia Judiciária, especialmente na Polícia Judiciária dos estados, que são as polícias civis. Só para dar continuidade no que o Gustavo está falando, é preciso, então, que se avalie o que está dando certo hoje, né, com o sistema que a gente tem, e onde é que dá para acertar mais, colocando enfoque principalmente no investimento, é isso, né? Não só investimento. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, temos até todo o setor público ou privado, há necessidade de aferição de metas, de produtividade, etc. Então, há um desvio, deturpa-se a atividade fim da polícia judiciária, da polícia que investiga, da polícia que faz parte não só do sistema de segurança pública, mas também do sistema de justiça criminal. Então, até a aferição de metas imposta pelo governo de forma equivocada, pela Secretaria de Segurança Pública, corresponde a metas de uma polícia ostensiva preventiva, não de uma polícia investigativa. Nós investigamos, nós presidimos inquéritos policiais, nós produzimos provas, nós vamos ao local do crime, etc. Então, é totalmente diferente de um policiamento de números de prisões ou de flagrantes. Até isso está totalmente equivocado, porque não tenta-se desviar a atividade fim, esvaziar a nossa atribuição para que saiamos da atividade principal, que é investigar os crimes. Não estou falando em triagem de crimes, mas para que possamos sim investigar os crimes de maior vulto. Temos capacidade de desmantelar organizações criminosas no cerne do crime, das organizações. E muitas vezes os delegados são desviados para atendimentos de balcão, muitas vezes os delegados são desviados para que façam outras atividades que não é a atividade correlata, primordial do delegado de polícia. Então, isso que também temos que ter na estrutura da administração, na estrutura também do governo, que proporcione, sim, um secretário que tenha conhecimento em polícia judiciária, em polícia militar, em Constituição, e que delibere realmente cada função constitucional para cada ente de Estado. Hoje no estado de São Paulo, o que é mais difícil para vocês, ou de repente mais desafiador, né? Ou de repente vocês conseguem chegar num determinado ponto, mas escapa e ali aparece uma outra situação? Homicídio, tráfico de drogas, o que é mais desafiador hoje para a polícia no estado de São Paulo, para a investigação? Eu não acredito que exista algum crime que a Polícia Civil não possa investigar. A Polícia Civil investiga todos os crimes e tem competência e know-how para investigar todos os crimes. O que falta é estrutura.
O que falta são policiais. Por exemplo, o delegado de polícia, que é o delegado que investiga crimes no estado mais rico da federação, é o que pior recebe. Então, por muitas vezes, delegados vocacionados saem do estado de São Paulo, deixam a carreira aqui para serem delegados em outros estados. O delegado aqui no estado de São Paulo recebe aproximadamente 40% do que recebem outros delegados de outros estados, inclusive os delegados federais. Então, não tem um estímulo, a valorização do policial. Falta profissional e não há valorização. Não há valorização que nenhuma. Estão trabalhando. Exatamente. Né? E somos excelência, a nossa academia de polícia, os nossos professores, aqueles que estão aqui, por exemplo, temos um colega que ele dá cursos inclusive no exterior, mas é tudo do mérito próprio, não há uma estrutura nem um incentivo do governo para que ele seja propalador de informações, de conhecimentos de polícia judiciária. Então, temos excelentes policiais, excelentes delegados de polícia que estão na instituição fazendo mais até do que a sua atribuição, porém, por muita vocação e heroísmo. Então, falta estrutura. Não temos desafios em crimes a serem investigados, porque podemos investigar todos os crimes, com a mesma competência e com a mesma excelência. Falta estrutura para que possamos, sim, trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. Gustavo, ia complementar? Só complementaria realmente, além da estrutura, que é fundamental, há também a questão das prerrogativas, que são fundamentais para que a Polícia Judiciária trabalhe, para que ela tenha autonomia e independência para investigar quem quer que seja, independentemente do cargo ou da classe social. E nesse sentido é que nós estamos propondo aqui uma iniciativa inédita dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é a votação de lista tríplice a delegado-geral. Hoje o delegado-geral ele é escolhido politicamente, de acordo com a opinião e a vontade do dirigente político do momento, né, do chefe do executivo que lá está no momento, e nós defendemos que essa escolha deveria ser feita pela classe. Ninguém melhor do que a classe, do que os próprios delegados de polícia, que conhecem os seus pares, para eleger os seus legítimos representantes. E isso tem um efeito muito importante, justamente no sentido de mitigar ou minimizar as ingerências políticas na instituição, que são nefastas. Justamente pela Polícia Civil ser uma instituição, ou dever ser uma instituição de Estado, é que ela tem que trabalhar de acordo com uma missão perene. Ela tem que trabalhar de acordo com uma missão sólida e perene que vise a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito a longo prazo, e não ao sabor do governante que lá está de plantão. Como é que vocês estão se articulando para isso, né? Eu queria que você falasse mais sobre essa mudança que vocês estão propondo. Muito bom. A gente está propondo, então, nós estamos justamente durante esse processo eleitoral de lista tríplice, é um processo eleitoral que estamos fazendo da maneira mais idônea, imparcial e isenta possível. Criamos uma comissão eleitoral para tanto, para fiscalizar os trabalhos. E terminado esse processo, os 3 candidatos, os delegados de classe especial mais votados, todos os delegados de classe especial são elegíveis, podem ser votados. E, ao término, os 3 delegados de classe especial mais votados serão apresentados ao futuro governador, seja ele quem for, para que ele, então, faça a sua escolha, mas balizada por esse critério da lista vocês tríplice. Não batem o martelo, mas vocês têm ali 3 indicações, né, de toda a classe, e aí esses 3 nomes é que vão para a mão do governador. É o seguinte, não existe uma lei que obrigue o governador a aceitar a lista. Então não há nada mais, não tem mérito maior do que aquele delegado-geral, o líder máximo da instituição Polícia Civil, seja eleito pelos próprios pares por sua história e competência na Polícia Civil. Então, iremos eleger os três mais votados, farão parte de uma lista tríplice, a exemplo do MPF, Ministério Público Federal, que também por usos e costumes, o presidente da República, já desde do Lula, já tem nomeado o dirigente máximo do MPF. E iremos colocar, então, para o governador que ganhar a eleição, para que ele escolha dentre aqueles mais votados que tenha aptidão, que seja o melhor para poder dirigir a instituição. E assim, não vislumbramos qual seria o interesse em não nomear aquele que foi eleito pelos próprios pares, senão vontade política.
interesses políticos, porque por interesses técnicos e profissionais, nós estamos ajudando o governador a escolher o melhor dirigente para uma instituição de Estado. Vocês estão ajudando na indicação, mas Exatamente. também ele não é obrigado. Ele pode não dizer é obrigado, não, mas ele nenhum está, dos três, mas ele terá... está exercendo de uma forma muito mais ampla a democracia. Claro, com certeza. Não, mas assim, não existe uma legislação, né? Existe uma crença de bom senso, Sim. né? Exatamente. Que vocês estão propondo. Exatamente. E que... E caso ele decida por não escolher, não optar por um desses nomes que estarão nos nomes indicados por nós, ele arcará com o ônus político, as consequências disso, de ter escolhido um representante que ele saberá que não será o legítimo representante da classe. Daqui a pouquinho a gente continua com essa discussão. O programa em Discussão Segurança vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Você sabia que toda a programação da TV Alesp está também aqui no YouTube? Todo o conteúdo da TV pronto para assistir a qualquer momento e compartilhar de onde você estiver. Acesse pelo seu smartphone, tablet ou outros dispositivos. Acompanhe também o ao vivo, o trabalho das comissões, das CPIs, audiências públicas e as sessões legislativas. Além da nossa programação, o Jornal da Assembleia com todas as informações do Parlamento. Deseja rever? Perdeu algum programa? Depois das transmissões, eles estarão disponíveis no nosso canal, organizados em playlists de fácil acesso. Clique em gostei, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos publicados. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na TV do Parlamento Paulista. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O programa em Discussão Segurança está de volta. Comigo no estúdio, Raquel Galinatti, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tânia Prado, também delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo. E Gustavo Mesquita Galvão Bueno, também delegado e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No bloco anterior, a gente estava falando dessa lista tríplice aí, que iria propor para o próximo governador do Estado 3 nomes ali para delegado geral, né? Seria uma forma, uma segurança melhor no sentido de que essa pessoa, se fosse indicada por vocês, né, pelos profissionais, ela teria ali um conhecimento de causa do que é possível e do que não é, e ela poderia dar um feedback tanto para cima quanto para baixo do que melhor seria para todo mundo ali, para trabalhar, para investimento, enfim, para tudo isso? Certamente. Primeiro é interessante saber que esse fato é inédito. É um marco histórico na Polícia Civil. Nunca tivemos uma eleição para um delegado geral e através de uma lista tríplice apresentado pelas entidades de classe, tanto pelos sindicatos de delegados de polícia e pela Associação dos Delegados de Polícia, em conjunto apresentando ao governador. Inclusive, abrimos a oportunidade para que os classes especiais, que são os delegados elegíveis, que eles pudessem apresentar propostas e seu currículo para que os próprios pares pudessem eleger. Então, nessa abertura de propostas, somente 5 compareceram e apresentaram suas propostas e fizeram um pequeno não debate, mas uma pequena apresentação. É importante porque nos falta uma autonomia institucional. Então, estamos totalmente suscetíveis a ingerências políticas ou de qualquer outra seara, qualquer outro campo. Tendo um delegado de polícia eleito pela própria classe com um mandato fixo, ocorre que ele estará representando os interesses não só da administração, não só do governo, como também ele estará representando aqueles que o elegeram. Aquele que, por sua história e competência na Polícia Civil, seria o mais apto pelos seus próprios pares. Então, seria uma mudança, uma quebra de
também de costumes, de que muitas vezes aquele dirigente máximo de uma instituição de Estado, ele fica sem respaldo algum para poder dirigir aquela própria instituição. Porque ele é nomeado e exonerado da forma como melhor convir politicamente aquele que o elegeu. Em que pé que está esse processo, Gustavo? Quantas pessoas poderiam participar dessa votação, né? Dessa indicação, digamos assim? Pois bem, nós nos inspiramos nos órgãos onde isso já ocorre, nas instituições onde isso já ocorre, como, por exemplo, o Ministério Público Estadual. Podem votar todos os delegados que estão na ativa. Hoje, por volta de 2.600 delegados na ativa que podem votar. E as eleições elas estão sendo pelo processo eletrônico, já há praticamente 2 semanas. E, por fim, serão feitos 2 dias de votações presenciais. E cada delegado pode votar em três nomes que ele entenda que são os nomes mais indicados. Dentre esses 5? Não. Todos os delegados de classe especial são elegíveis. São 130. Nós abrimos para que todos que quisessem apresentassem as suas propostas. E os 5 foram os que apresentaram as propostas. Mas todos os outros são elegíveis. São 134 delegados especiais, por volta de 135. Alguns pediram a exclusão da lista. É interessante saber que mais ou menos 30 delegados que poderiam ser eleitos, eles pediram por livre vontade exclusão dessa lista, então eles não participarão do pleito. Então os que estão ali, daqueles aproximadamente 100, somente 5 apresentaram, mas todos são elegíveis. E também nos inspiramos nos 2 processos de eleição da Polícia Federal, nos editais da Polícia Federal, que nunca foi respeitado, né? Mas como é que é, Tânia? Conta essa história pra gente. Então, nós na verdade já fizemos 3 vezes lista tríplice. Na primeira delas era o voto livre, né? Então poderia votar em qualquer delegado, até porque ainda não existia lei. São quantos? O efetivo de delegados, 1.100 aproximadamente. Não, desculpa, 1.600. Então, naquele primeiro momento, ainda não estava tão amadurecido o modelo e tal, então poderia ser votado qualquer delegado, porque a lei ainda não dizia que tinha que ser de classe especial. Então, houve uma votação livre e tal, aí apresentaram a lista para o presidente. E naquele momento ali ainda não estava o nome do Dr. Leandro Daiello, foram outros nomes. Então essa lista não vingou muito. A seguinte apareceu o nome do Dr. Leandro Daiello Coimbra. Ele estava em 5º lugar na lista, não estava entre os 3 mais votados. E era o voto livre também, não tinha candidatura, não tinha discussão de propostas. Então ali já foi um momento positivo, porque esse delegado foi escolhido, né, o 5º colocado, foi escolhido como diretor-geral, ficou por 7 anos, foi no período da Operação Lava Jato, de várias operações, passou por um momento difícil também, de muita pressão externa ali em cima do seu trabalho. E aí, no momento seguinte, quando ele já começava a sinalizar, né, que já estava cansado da sua tarefa, já estava há muito tempo e tal, e havia uma perspectiva de mudança, né, do governante ali, no último período presidencial, começamos a organizar uma lista tríplice. E aí, dessa maneira muito parecida com a deles, porque daí os candidatos só poderiam ser votados aqueles que se apresentassem, como é o modelo do Ministério Público, se apresentassem como candidatos. E ali eles foram sabatinados, nós fizemos online, por escrito, um grupo de mais ou menos 900 delegados estavam conectados ali, e aí todos faziam as perguntas e eles iam respondendo. E também eles fizeram por escrito quais eram as propostas, as ideias para o futuro da Polícia Federal. Foi um processo fantástico, conseguimos ali que 1.338 delegados votassem. Nossa. Isso durante 24 horas. Nossa! Foi bem rápido, tudo online, a votação online, secreto, auditável, uma empresa ali que acompanhou isso. E ali foi muito bacana, porque a discussão foi de uma riqueza muito grande, né? E a gente viu que os candidatos tinham um preparo, um currículo muito bom. E os 3 mais votados, quais foram? Foram a doutora Érica Marena, que é a delegada da Operação Lava Jato, que deu o nome à operação, inclusive, lá de Curitiba, na época. Hoje ela é superintendente lá em Sergipe. O segundo colocado, o doutor Rodrigo Teixeira, que hoje é superintendente em Minas Gerais, então depois eles foram reconhecidos na carreira, né? E o doutor Marcelo Freitas, que é de Montes Claros.
Então, esses 3 delegados realmente são dos mais admirados, né, mais reconhecidos pela classe. Se um deles, um dia, né, a gente tem esperança ainda que, de repente, um dia, um deles seja colocado como diretor-geral da Polícia Federal, vai ser um avanço muito grande, justamente porque eles têm experiência, eles trabalharam já diretamente nas investigações. Não são aquele perfil que não tem tanta familiaridade com a dificuldade de quem está na ponta. Então, e também muito capacitados e tudo. Então, apresentamos essa lista tríplice ali para o atual presidente da República, porém, ele, no momento da aposentadoria do Dr. Leandro, escolheu um outro delegado que não permaneceu muito tempo, ficou uns 3 meses. E ali nós vimos que a gente tinha razão realmente, porque, e acho que talvez eles tenham percebido isso, que precisava ter um nome reconhecido pelos delegados, não poderia escolher alguém X, que alguém teria indicado, não sei qual foi o critério, ninguém sabe qual foi o critério, isso não foi bom para a instituição. E aí, em seguida, foi nomeado o atual diretor-geral, que é um perfil mais parecido com o Dr. Leandro, que está até o momento, desde o início do ano. Mas o ideal teria sido se ele tivesse também participado desse processo de lista tríplice, tivesse dialogado também, mostrado as propostas, por mais que seja uma pessoa competente, mas é muito positivo isso que a sociedade acompanhe, porque nós demos ampla publicidade àqueles debates, né, aquele conteúdo, os jornalistas divulgaram bastante na época, até porque tinha muitas ideias assim, de vanguarda mesmo, que você não vê tanto quando alguém é escolhido pela confiança do governante. E o Ministério Público avançou muito quando conseguiu isso, né, esse reconhecimento tanto federal como estadual. Então, acho que ainda não considero uma questão perdida, porque houve, só de ter promovido essa discussão, a repercussão toda que aconteceu, já foi um grande ganho. Então, eu acredito que futuramente, quem sabe, o próximo governante, de repente, selecione um desses na nossa lista tríplice. Então, e aí essa lista, ela continua valendo? Há quanto tempo foi esse debate, né? Como é que isso se deu? E assim, aí vocês têm essa lista lá, esses 3 nomes, é essa lista que vocês vão apresentar, ou vocês, de repente, fazem uma nova escolha, novas indicações? Essa lista ela tem quase 2 anos, né? Nós consideramos que ela ainda está válida, por isso que não promovemos uma nova lista, até porque são colegas que, se forem consultados, certamente podem realmente vir a ocupar esse cargo. Então, no momento, ela é válida, sim. Não houve nenhum questionamento. Assim, os 3 nomes ali estão na disputa, quem sabe, né? Quem sabe. Eu queria fazer uma pergunta de um assunto que a gente já conversou sobre o déficit. Eu queria saber o seguinte, Evandro, se vocês têm algum comparativo, por exemplo, da quantidade de policiais, né, para a população, que seria o ideal, como é que o estado de São Paulo está, de repente, em comparação com outros países, né? Até a gente sabe da importância do estado de São Paulo. Existe esse número, tem esse número preconizado por alguma instituição, né? Tantos policiais por tantos habitantes. Como é que é a situação em São Paulo e como é que a gente pode comparar aí, de repente, com quem está melhor, claro, né? A gente sempre quer comparar com quem está melhor para saber o quanto que a gente está atrasado, né? Inicialmente, o que nós pedimos é que esses 13 mil cargos vagos sejam repostos. Nós não pedimos que sejam criados outros cargos, o que seria até bem-vindo diante do aumento da população. Mas, inicialmente, a situação da Polícia Civil ela é tão insustentável e periclitante que nós pedimos que, ao menos, esses cargos previstos sejam repostos. Isso já auxiliaria em muito o problema. Se a gente for analisar, muito se fala, às vezes, da ineficiência, mais uma vez, de uma pretensa ineficiência da Polícia Judiciária, invocando aí índices de esclarecimento do Brasil ou de São Paulo em relação a índices de esclarecimento, por exemplo, da França, de países desenvolvidos. Porém, se a gente for analisar o índice de homicídios, quantos homicídios ocorrem na França por ano e quantos homicídios ocorrem no Brasil por ano. Aqui no Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acabou de divulgar recentemente o seu anuário, no qual foram divulgados 63 mil homicídios, um índice epidêmico, um índice que beira uma guerra civil. Portanto, se nós formos analisar o quanto de homicídios um policial civil investiga aqui no Brasil, em relação ao que ele esclarece, certamente um policial civil aqui no Brasil esclarecerá muito mais do que o policial da França, que muitas vezes ele vai ter, talvez não tenha um homicídio, um crime de homicídio para investigar. Então essa questão até da aferição da produtividade e da eficiência, ela tem que ser levada em conta também analisando o que foi dado à Polícia Civil em termos de investimento, em termos de efetivo. Eu não perguntei nem com relação à competência,
né, capacidade. Mas assim, se existe algum número que seria preconizado, né? São tantos policiais civis a cada tantos habitantes, né? Para a gente ter uma noção do quanto se precisa além dos 13 mil, né? O quanto que isso está longe de ser alcançado. É mais quantitativo mesmo. Desculpa a interferência. É uma pergunta muito bem colocada, porém, não podemos nem mensurar, porque nem o quadro idealizado em 1994 de 40 mil policiais temos. Então, se trabalhamos com muito aquém daquele quadro de mais de 20 anos atrás, não temos... Mas não existe uma determinação, por exemplo. Não, isso que eu estou tentando explicar. Isso que seria o ideal. Isso que eu estou tentando explicar. Nem com aquele número de 1994 trabalhamos. E mesmo assim, somos uma polícia com números elevadíssimos de investigação, de know-how, de competência, graças aos policiais. Com a baixa estrutura, com o baixo investimento que o governo dá, com a ineficiência de investimentos, conseguimos ainda fazer uma polícia judiciária, mostrar o valor da polícia judiciária e daqueles que integram a instituição. Então, assim, se tivéssemos pelo menos aquele quadro de 1994, até poderíamos fazer um paralelo. Mas esse quadro preconizava quantos profissionais? Mais ou menos 40 mil policiais. Hoje estamos... No estado? Hoje temos aproximadamente 27 mil policiais. Então, estamos tão aquém daquele quadro de mais de 20 anos atrás que fica praticamente impossível fazermos esse paralelo de qual seria o ideal. Daria para fazer assim, se a gente colocasse os 13 mil, né, que já são vagas aí que não são preenchidas, né, os 13 mil, mais o crescimento populacional de lá para cá, né, Gustavo, daria para fazer uma proporcionalidade. Mas a situação é tão surreal, é um descaso tão grande do governo com a população, com a segurança do estado de São Paulo, que realmente nós estamos exigindo que eles cumpram, que o governo cumpra a sua obrigação. São incompetências sucessivas ao longo desses mais de 24 anos. E que basta. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a situação na federal. Não sei se a gente deu números de déficit. O que a gente tem de número, assim, se tem alguma coisa que preconiza o ideal. O déficit é muito alto, né? 26% dos cargos policiais estão vagos. Isso dá mais de 2 mil cargos. Imagina no país inteiro, né? Quando se fala tanto de fronteira, de crimes ali que acontecem escancaradamente e com tão poucos policiais para poderem atuar ali naquela área. Também aqui em São Paulo, pouca gente. Nós temos colegas ali com casos que envolvem quantias elevadíssimas e cada um ali com 200 inquéritos. E como eu tinha relatado, né, fazendo outras atividades, se ele tivesse um outro delegado para dividir esse trabalho, já ficaria melhor. E isso acaba também gerando problemas de saúde, muitos casos de estafa ou problemas de saúde física mesmo, porque ninguém aguenta, né? Aquela questão do dano existencial também, né? Que é um tema muito atual ali na relação de trabalho. Isso daí é uma coisa que não tem como avaliar. Mas realmente, se tivéssemos um efetivo ali, preenchessem pelo menos metade desses cargos vagos e tivéssemos a garantia que todos os anos, sempre que abrisse e temos isso no decreto, mas isso não é cumprido. Eles aguardam a autorização do Ministério do Planejamento, né? Então, a gente tem um gatilho lá. Quando 5% das vagas estiverem ali presentes, né? Não tiver esse 5%, automaticamente já abre um novo concurso. E isso desde 2016 e não vem sendo feito. Então, se tivéssemos pelo menos essa garantia de concursos todos os anos, mas não temos. Então, muitas vezes, até há uma intenção de abrir concurso. Aí não há verba para fazer academia de polícia, porque isso demanda a contratação de professores, né, as diárias dos professores, hora-aula, a estrutura da academia de polícia, material, munição, etc. Não tem esse recurso, aí eles pedem para adiar, pelo amor de Deus, para o ano seguinte aquela academia de polícia. Aconteceu isso agora. Então, esse concurso que está em andamento, as pessoas vão fazer academia somente no ano que vem, que é mais uma etapa do concurso, até que tomem posse e vão para suas lotações. Para essas pessoas também é prejuízo, né? Sim, sim. É um prejuízo muito grande para esses profissionais que prestaram esse concurso, que estão aí à espera, né? Enfim, que precisavam também que fosse mais ágil, né? Tudo isso. Exatamente. Tem pessoas que são mais aqui da região sudeste, por exemplo, estão no norte aguardando que um mais novo vá para lá.
para que ele possa se aproximar um pouco mais da sua cidade de lotação. É claro que há o senso de dever, quem está lá está fazendo sua tarefa, mas não é justo que fique ali indefinidamente, 10 anos, esperando uma remoção. Quando eu entrei em Foz do Iguaçu, muita gente ficou por anos ali sem saber se alguém ia entrar lá para poder voltar para a sua cidade, chegar mais perto. E isso é uma situação muito ruim, né? Não é desejável. Isso afeta a vida também do profissional. A Tânia levantou uma questão aqui que eu queria conversar com a Raquel e com o Gustavo para saber, porque eu acho que isso acaba acarretando mais déficit ainda, né? Se os profissionais estão trabalhando de forma sobrecarregados, enfim, né, apagando fogo ali, tem os problemas de saúde. E aí, existe um déficit ainda maior por conta disso? Sim, mas pegando o gancho realmente da Tânia, tanto o Sindicato dos Delegados, em conjunto com a Associação dos Delegados, nós ingressamos na OIT, ingressamos com uma reclamação na Organização Internacional do Trabalho sobre o dano existencial. Essa situação dos policiais civis aqui no estado de São Paulo ficarem 24 horas de sobreaviso ininterruptamente, semana toda, descansando um final de semana. Ou seja, ao policial não se permite o direito ao descanso. É um descaso do governo que muitas vezes nós reclamamos, nós ingressamos com uma ação civil pública, ainda está dependendo de um parecer positivo está dependendo de sentença. Já houve um parecer positivo do Ministério Público em março agora de 2017 para que o governo contrate imediatamente o número de policiais faltantes, esses 13 mil. Mas de nada, nenhuma resposta foi feita. Então, vendo essa situação que não dá mais para se admitir, ingressamos com uma reclamação na OIT que foi recebida. O importante é isso, essa reclamação foi recebida. Então, nesse sentido, eu já fiz alguns colegas já em contato com o sindicato, por burnout, já pediram afastamento da função, e não foram poucos delegados, nós respondemos pelos delegados, né? Nós representamos os delegados. Então, do ano passado para esse ano, já uns 5 colegas estão afastados, licenciados por burnout. Eu vou deixar, então, vou jogar para o Evandro explicar o que é a síndrome de burnout. Que, na verdade, tem pego outros profissionais também, né, de outras áreas. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho. Realmente é uma situação onde o policial, o indivíduo, ele se encontra num estado de colapso. Muita exigência, né? E ele se cobra. Exigências que vêm do trabalho, que vêm da família, que vêm das necessidades diárias. E decorrente desse problema de saúde, por exemplo, está os nossos índices de suicídio. Hoje o índice de suicídio da Polícia Civil também beira índices epidêmicos, que hoje superam até o da Polícia Militar. Então é importante sempre a gente ressaltar a questão humana. A questão humana. Gustavo, você tem esse número? Em delegados, eu creio que o ano passado foram 4 ou 5. Foram 4 ou 5 que se suicidaram, ou seja, de um universo relativamente pequeno. É um número assustador. É um número assustador. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que o policial civil e o policial, ele é um ser humano. Ele tem uma vocação diferenciada, ele tem uma coragem diferenciada. Lembrando que a coragem não é a ausência de medo. O policial tem medo, mas ele tem uma capacidade diferenciada de superar e vencer esse medo. Mas ele tem as suas fraquezas, ele tem as suas necessidades, ele sente fome, ele sente frio, ele sente vontade de dar uma vida confortável para a sua família, e ele tem que ter esse direito. Não se pode, a pretexto até de uma gratificação a mais que lhe é paga, encarar como se o policial, e porque ele entrou na carreira, ele sabia que esse era o cenário que ele ia encontrar, então ele é obrigado a viver em condições subhumanas, mais do que um sacerdócio, dando a sua vida, efetivamente colocando a sua vida em risco e tendo uma vida de necessidades. Isso não é razoável a gente ter essa percepção. E eu creio que mais do que nunca a população passou a perceber isso e clama para que o policial seja valorizado. Porque uma sociedade que tem uma polícia valorizada, que tem um cargo policial atrativo, atraente, o serviço à população vai ser beneficiado, a segurança pública como um todo vai ser beneficiada.
Vamos falar um pouquinho Mas só para complementar, Claro. Nós, policiais civis, temos o regime de RETP, Regime Especial de Trabalho Policial. O que significa? Devemos estar prontos a qualquer momento para exercer o nosso dever. Só que de uma exceção não se pode fazer uma regra. O policial ele pode morrer a qualquer momento, mas isso não é uma regra. Então o policial ele pode ser chamado a qualquer momento para o trabalho, mas também não se pode fazer uma regra. Assim como não podemos criar uma regra para que todo policial será morto em serviço, também não podemos criar uma regra que todo policial não terá direito ao descanso. Então realmente é uma situação grave que causa até problemas psiquiátricos, de depressão, o chamado burnout. E tem também a questão, né, até falando dos salários, do reconhecimento, etc e tal, são obrigados a fazer outras coisas, né, outros trabalhos além dessas sobrecargas já da polícia, né? Do trabalho da polícia. Sim, muitas vezes pelo salário ser insuficiente para o sustento de uma família, muitos policiais eles dão aula, muitos policiais estão na atividade acadêmica, é realmente uma atividade extra que ocupa o seu horário de lazer além daquela sobrecarga de semana. Hoje o policial... Sobreaviso, O policial que é honesto e que se recusa a se curvar a benefícios ilícitos, ele é obrigado a recorrer a uma atividade paralela, realmente. Né? Porque, de alguma maneira, ele tem que colocar o leite na mesa da família, ele tem que comprar remédio para o seu filho, colocar o filho na escola. Então, ele é obrigado a recorrer a essas atividades paralelas. É ruim, é nocivo para a sociedade. Porque o ideal seria se esse policial pudesse se dedicar tão somente à sua atividade, fim. Claro, é natural, o ser humano que se dedica especificamente a uma atividade, ele vai ter mais disposição, ele vai ter mais condição de se entregar. E o tempo livre é muito saudável, né? O ser humano precisa que ele tem esse tempo de descanso e de lazer também. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente no nosso programa Em Discussão. Muito obrigada. Muito obrigado. O programa Em Discussão Segurança de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.